Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula introdutória sobre o pensamento de Nietzsche. Friedrich Nietzsche é o nosso filósofo em questão. Pessoal, falar de Nietzsche é a coisa mais fácil do mundo. Basta você dar um Google ou uma YouTubada, vai aparecer um monte de coisa lá, você irá assistir ao vídeo, você irá ler ao bagaça lá e sairá repetindo aquilo que foi colocado, né? Repetindo aquilo que foi falado. Todo mundo fala sobre Nietzsche, todo mundo conhece Nietzsche. Você olha, nós temos zilhões de livros de autoajuda baseado no pensamento nietzschiano, ou pretensamente nietzschiano. Onde eu quero chegar com esta ironia? Que o Nietzsche é uma figura popular. Né? Nietzsche é um filósofo, é um pensador que transcende completamente o âmbito da filosofia. O pensamento de Nietzsche ele é tomado por todos os ramos das ciências ou das pretensas ciências. O que é que eu estou dizendo das ciências ou das pretensas ciências? Porque se pode usar Nietzsche no direito, se pode usar Nietzsche na psicologia, se pode usar Nietzsche na psicanálise, se pode usar Nietzsche, como disse, em livros de autoajuda, se pode usar Nietzsche para imaginar uma sociedade livre, uma sociedade absolutamente diferente dessa que vivemos. Se pode usar Nietzsche para imaginar e efetivar um governo nazista, certo? Ou seja, Nietzsche é a pedra de toque de tudo aquilo que vem depois do século XIX. Nietzsche é aquela figura em que todo mundo se diz um entusiasta. Um entusiasta. É raríssimo algum pensador, algum intelectual dizer que Nietzsche estava errado, que Nietzsche estava completamente errado. E quando isso acontece, quer dizer, e quando todo mundo o toma como um sujeito responsável por influenciar o pensamento, né, o seu pensamento, é evidente que nós teremos milhões de Nietzsches, né? E é evidente que nesse processo de se tomar como amigo, de se levar, esse processo de se considerar Nietzsche dos mais diversos ramos como um dos influenciadores, faz, é claro, com que o seu próprio pensamento, num certo sentido, seja difícil de penetrá-lo. Quer dizer,
Se todo mundo, a partir do século XIX, se todo mundo toma Nietzsche como um dos responsáveis, um dos influenciadores do seu pensamento, isso significa que, para que a gente possa entender Nietzsche, de fato, nós precisamos recorrer à fonte originária. Né? Ou seja, para que a gente possa entender Nietzsche, nós precisamos ler Nietzsche. E não ler o Nietzsche do nazismo, e não ler o Nietzsche de Freud, e não ler o Nietzsche do ai meu Deus do céu, Bergson, e não ler o Nietzsche de Derrida, e não ler o Nietzsche do YouTube X, e não ler o Nietzsche de não sei o que. Né? Esse é um dos grandes problemas que a filosofia encontra. Quer dizer, esse é um dos grandes problemas, a má interpretação, né? Ela é um problema que acomete a filosofia desde sempre. Agora, com o Nietzsche, as coisas elas se tornam muito mais obscuras, muito mais obscuras. E porque, de fato, ele caiu no gosto popular, né? Ele caiu de fato no mundo. E talvez isso teria o agradado. Afinal de contas, o mundo da vida é o mundo pelo qual ele preza, né? Ele preza. Bom, o que nós faremos? Qual será nosso roteiro? Nessa aula inicial, é justamente sobre o mundo da vida que nós vamos falar. Quer dizer, me parece que que começar a entender o Nietzsche, né, começar um estudo sobre Nietzsche a partir da consideração de que um mundo metafísico não existe, me parece ser a decisão mais acertada. A partir então dessa primeira aula, a ideia de além do homem, a ideia de vontade e potência, a ideia de eterno retorno, elas se tornarão muito mais fáceis de serem entendidas e muito mais contextualizadas ao pensamento propriamente nietzschiano, certo? Então, será esse o nosso processo, será esse o nosso roteiro. Eu vou contextualizar o Nietzsche, por que ele está escrevendo, com quem que ele está conversando, que não está conversando com ninguém. E aí a gente, até o final da aula, a ideia é que você consiga entender por que Nietzsche não é, repito, porque Nietzsche não é um niilista. Ao contrário, ele é um dos caras que estão se esforçando ao máximo para rechaçar os niilistas, né? Os niilistas. Bom, deixando de blá blá blá, deixando as preliminares de lado, vamos iniciar a nossa aula sobre Nietzsche, comentando rapidamente um processo que se inicia com o romantismo e que vai culminar com o Nietzsche. Esse processo que se inicia com o romantismo, importante lembrar, não é um movimento filosófico. A princípio, não. É evidente que ele vai abarcar, ele vai se espraiar para todas as esferas da vida, mas ele é, de início, um movimento literário. E isso
já é importante. Isso já é de suma importância para nós aqui, para os nossos propósitos. Então, você tem um processo que se inicia, que vai se iniciar lá com o romantismo e que vai, vamos escrever isso aqui, né? Um contexto é um ambiente romântico. Mano, por favor, né, velho? Romântico no termo rigoroso da escola romântica, da escola artística romântica, certo? Não vamos iniciada lá por Goethe e outros alemães. Então, o contexto esse é o ambiente romântico e que é um processo, né, que se inicia lá com o romantismo e que vai culminar com o Nietzsche. O que o movimento romântico tem de importante e de diferente do que até então tínhamos? Velho, o romantismo, dentro da história da arte, ele vem após o neorrealismo. Neorrealismo, gente, é aquela vertente artística, que toma como um dos pressupostos da arte, que a arte ela tem uma função educativa, a ponto de você ter que representar cenas, a ponto de você ter que representar temas que façam com que a moral ela se eleve. Cenas, portanto, que dignifiquem o homem, que coloquem-no em evidência, que em resumo, consiga trazer ao espectador, trazer àquele que recebe a arte, a ideia de que o ser humano ele é fantástico, né? A ideia de que o ser humano é um ser moral, e o que isso não é pouca coisa. Por quê? Porque dizer que o ser humano é um ser moral envolve milhões de coisas. A primeira é uma capacidade de limitar os seus impulsos, né? Uma capacidade muito grande de barrar as suas pulsões. E essa barreira, né? Essa barreira, esse dique que a razão, esse dique que a moral constrói, só pode ser construído a partir tendo como material a razão, né? Então, onde eu estou querendo chegar é o seguinte: até o século XVIII, né, meados do século XVIII, nós temos uma crença muito grande, uma crença que se inicia com a história da humanidade, de que o homem ele é um ser à parte da natureza, de que o homem ele é um ser que transcende a própria natureza, que por excelência, que por essência, ele está acima da natureza. E que a natureza serviria, portanto, como serva do homem. Então, seja pelo discurso filosófico, seja pelo discurso religioso, o homem
ele é um ser considerado um ser acima da natureza. Quando ele não é um ser à parte e superior à natureza, ele é um ser ele é um ser que faz parte da natureza, mas que tem uma faculdade chamada razão que o permite compreender e, caso queira, dominar a natureza. Pensa muito bem nisso que eu estou dizendo, gente. Esse processo que se inicia aí com o romantismo, ele vai receber, claro, posteriormente, vários codinomes. Ele vai receber várias expressões, como a descrença, a era da descrença na razão, a era dos impulsos, a negação da razão, a crise da razão. Por quê, moçada? Porque é justamente isso que o romantismo irá postular como ideia fundamental. Ou seja, o romantismo ele irá inverter aquilo que até então se colocava como indiscutível. O romantismo, pela primeira vez, irá postular que o homem frente à natureza é um bosta, né? Que o homem ele é parte da natureza e que dos seres da natureza é um dos mais fracos, é um dos mais frágeis. A natureza, ela é a senhora. E não há qualquer possibilidade de dominá-la. Esse é o rolê, né? Demoramos, sei lá quantos mil anos para entender isso. Algo que já estava, que sempre esteve, na verdade, né? Algo que sempre esteve presente no Oriente e que nós, com toda a nossa presunção, deixamos de lado com o início da filosofia, né? Então, aqui, né, o ambiente, o nosso ambiente romântico é o quê? A natureza é a senhora. Vou colocar do universo, você coloca do mundo, você faz o que você quiser, né? A natureza, ela é única, ela é intempestiva, ela é, se você quiser, autoritária, ela é em si. A natureza é em si, certo? Ela é o que ela é. Vou colocar aqui. A natureza é em si. O que é isso? É o que é. A natureza, ela é o que ela é. Moçada, isso significa dizer que a natureza, ela não é nem injusta, nem justa, que ela não é moral, nem imoral. A natureza, ela é o que ela é e ponto final. A natureza, ela se comporta da maneira que ela se comporta. As relações naturais, as relações que acontecem dentro da natureza, são, portanto, relações que não admitem uma valoração, que não admitem um ajuizamento sobre elas. Nós que somos
humanos, nós temos essa tendência de moralizar a natureza, né? A onça vai lá, come o coelhinho. Puta, coitada do coelhinho. Isso não é justo. O leão comendo o viadinho lá, não é justo. Não existe isso dentro da natureza. Isso significa, é isso que significa dizer que a natureza é o que ela é, certo? Bom, essa ideia de que a natureza é o que ela é, né? Essa ideia trazida pelos românticos, ela irá penetrar aos poucos em todas as manifestações artísticas, em boa parte das manifestações filosóficas, que irão se dar a partir, então, de meados do século XVIII e início do século XIX. É claro que a aula é sobre Nietzsche, então nós temos que chegar a ele. O que dirá Nietzsche? O que dirá Nietzsche? Nietzsche irá concordar com os românticos no que se refere à potência da natureza, no que se refere ao poder que a natureza tem sobre tudo aquilo que ela domina, sobre a força da natureza, sobre a incapacidade que o homem tem em dominá-la. Dizer que o homem é moral, o homem moral, ou seja, o homem que barra os seus impulsos, que barra os seus desejos, é uma puta mentira. É verdade que alguns homens barram os seus desejos. É verdade que alguns homens barram os seus impulsos. Mas não é por uma questão moral. É por uma questão de fraqueza. Será essa a conclusão nietzschiana. Certo? Nós iremos retomar, evidente, esse ponto. Esse ponto não será tratado diretamente nessa aula, mas é bom que isso fique claro. Ou seja, não é que com Nietzsche, não é que Nietzsche não acredita que existam pessoas capazes de dominar os seus impulsos. Existem. Só que essas pessoas assim o são ou assim o fazem porque são fracas e não porque são racionais. Porque são fracas, porque são débeis e não porque são elevadas espiritualmente. Certo? Bom, avançando, indo diretamente aí para o ponto da nossa aula, para o ponto introdutório. Vocês provavelmente, se ouviram alguma coisa de Nietzsche, aquilo que ouviram foi que Nietzsche é um nihilista, né? Nossa, Nietzsche é nihilista, Nietzsche é pessimista, Nietzsche... Velho, quem fala isso nunca leu Nietzsche, não sabe nem o que está falando. Vamos pensar, vamos olhar um pouquinho para conseguir, né? Para eu conseguir desenvolver essa ideia com vocês. Vamos olhar para a etimologia da palavra. Vamos colocar aqui. Nihilismo vem de uma palavra latina que significa nada. Quem é, se você olhar no dicionário, se você pegar a definição de nihilista, quem é o nihilista? É aquele que não acredita em princípios, ou seja, em valores universais. Certo? Então, quem que é o nihilista? Isso no dicionário, né? Isso no dicionário.
Isso até Nietzsche. Depois de Nietzsche será diferente. Então, até Nietzsche, quem é niilista? Niilista é o cara que não acredita em princípios. Ou seja, em exemplos, niilista é o sujeito que não acredita nem na justiça e nem na injustiça. É o cara que não acredita nem no certo e nem no errado. Ou seja, niilista é um cara que desconsidera uma esfera metafísica, uma esfera superior às relações humanas, em que guarda, né, uma esfera metafísica que guarda e que defende e que reflete valores universais que nós, seres viventes, devemos aceitar. Um exemplo, então, de não nihilista nessa definição, por favor. Um exemplo, portanto, de alguém que acredita em princípios, que acredita em valores universais, seria Platão. Platão é o exemplo clássico na filosofia. Por quê? Porque Platão chegou a dividir o mundo em mundo sensível e mundo formal, em mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo onde se localizam, onde se encontram as formas, os princípios, os valores universais. A nossa vida, portanto, ela se baseia, deveria se basear, segundo Platão, no uso e na procura e no estudo desses princípios ou valores universais, certo? O niilista, por outro lado, é aquele que nega tudo isso. O niilista é o sujeito materialista, vamos colocar nesse sentido inicial aqui, né? Ele é materialista, única e simplesmente. Então, quando a gente fala assim, nós devemos treinar a compaixão, nós devemos treinar a paciência, nós devemos ser mais solidários uns com os outros e etc. E aí pergunta, mas por que você tem que ser assim? Porque o certo é ser solidário, o certo é papapá. Aí o cara fala, mas baseado aonde? Ora, é assim. É assim, não pode ser de outro jeito. Esse é assim, não pode ser de outro jeito, é uma maneira simples, cotidiana, corriqueira, de dizer que existem valores universais. Certo? Então, dentro dessa perspectiva nihilista, você encontraria, por exemplo, dada as seguintes reservas, você encontraria o David Hume. David Hume, num certo sentido, ele é nihilista. Né? Se coloca o David Hume como um dos proto-fundadores do utilitarismo, embora o utilitarismo tem ainda certos princípios universais, cujo principal é a felicidade, dentro da filosofia humeana você poderia sim, é claro que caberia aí uma tese de doutorado, mas caberia sim afirmá-lo como tê-lo, né, caracterizá-lo como nihilista. Bom,
Então você diria assim, ora, quando eu digo que o Nietzsche ele é nihilista, eu quero dizer que o Nietzsche não acredita em princípios universais. Nossa, agora que eu vi. Em princípios ou valores universais. Isso não é verdade? É. O Nietzsche, de fato, ele não acredita em princípios e valores universais. Acontece que o Nietzsche irá chamar de nihilista ou de nihilistas uma outra classe de pessoas. Gente, deu para entender, para você responder lá no vestibular e para você entender melhor o pensamento de Nietzsche? Bem, estamos no início ainda, teremos 5 aulas sobre este cara. Eu vou repetir. O Nietzsche não é aquele que não acredita em princípios ou valores universais? É. Em princípios metafísicos? Sim. Então ele é nihilista? Não. Por que ele não é nihilista? Porque ele, Nietzsche, considera como nihilistas outras categorias de pessoas. Deu para entender? Ele, Nietzsche, pode ser nihilista dentro do dicionarinho lá do Aurélio, só que ele, Nietzsche, como filósofo, dá um outro significado ao nihilismo. E se a questão é sobre Nietzsche, se estamos falando sobre Nietzsche, nós precisamos entendê-lo. E qual é a definição que Nietzsche dá de nihilismo? Então eu vou colocar aqui o nihilismo segundo Nietzsche. Segundo Nietzsche, não. O nihilismo, segundo Nietzsche, é o quê? É uma forma de pensamento que nega a vida. Então, Nietzsche dirá o seguinte: o nihilista, ele nega, o nihilista de Nietzsche nega não os princípios, não valores universais. Ele nega a vida. Ele nega a vida enquanto tal. Ele nega o mundo da vida. Então, quer dizer, a ideia de negação, ela está presente tanto na definição usual do termo nihilismo, quanto na definição de Nietzsche. Porém, aquilo que é negado é alterado em um ou em outra definição. Enquanto no nihilismo tradicional, na definição usual, a negação é por princípios, é por essa, resumindo, é por essa entidade superior,
O que é negado no niilismo de Nietzsche, quem Nietzsche considera nihilista, são aquelas pessoas que negam a vida. Em nome do quê? Dos céus. Em nome da existência. Desculpa, em nome de uma existência transcendental. Em nome de uma existência espiritual. Então veja que o que o Nietzsche faz é virar completamente de cabeça para baixo o sentido atribuído e, quando ele faz isso evidente, ele altera quem é o nihilista. Certo? Veja, para terminarmos a nossa aulinha. Na definição tradicional, moçada, me acompanhem, por favor. Na definição tradicional, o nihilista, ele nega a vida vivida, ele nega a sua vida em nome de valores universais. Exemplo. Você passou no vestibular, você está feliz da vida, você, nossa senhora, fazia 2, 3 anos que você estava tentando um cursinho para passar onde você queria, não sei quanto tempo você ficou lá para conseguir um emprego, não sei, e aí, como de costume, te convidam e você todo empolgado, toda empolgada, te convidam para sair, para comemorar, para beber, para comer coisas diferentes e etc. Fazer uma festinha, né? Marcar aquela sua conquista, certo? E aí você vai, feliz da vida e tá. E aí vem assim, o pessoal vem e te traz uma rodada de chopp. Aí você fala assim, não posso. Não posso porque eu vou dirigir. Se eu dirijo bêbado, a chance de eu poder bater, me machucar aos outros, ela é enorme. Então eu vou passar. Imagina que você tenha um desejo louco, mas louco, para dar uns pega em alguém, e esse alguém também tem um desejo louco de dar uns pega em você, só que você é compromissado ou compromissada. E aí um dia você se depara junto com essa pessoa em uma situação muito privada, em que não existe mais ninguém próximo e tudo mais. Esse alguém aí pula em cima de você, você morrendo de vontade de pular em cima da pessoa, você diz, não posso. Como assim não posso? Não posso. Eu sou fiel. Eu respeito a fidelidade. Esse é um sujeito que faz o quê? Olha só, moçada. Normalmente, esse sujeito que deixa de beber, prezando pela vida de si e do próximo, esse sujeito que deixa de trair em nome da fidelidade, esse cara é o exemplo do imperativo categórico kantiano. Quer dizer, esse cara é o exemplo da moral, velho, né? Esse cara, ele tem uma excelente moral, certo? Mas para o Nietzsche, então é a típica figura que foi enaltecida de Platão para cá, né? É a figura típica. Ser uma pessoa assim é ser um exemplo de homem, no sentido de ser humano. Agora, o Nietzsche dirá, esse sujeito, sabe o que ele faz? Ele nega a vida. Ele nega
as circunstâncias do mundo, ele nega o mundo da vida em nome de valores transcendentes. Então ele nega o aqui e agora. Ele nega o aqui e agora em nome de um valor que é a fidelidade. E quando ele nega o mundo do aqui e agora em nome de uma fidelidade, ele nega o mundo do aqui e agora em nome de um mundo que não existe. Porque o mundo que existe é o mundo do aqui e agora. Certo? Então, para o Nietzsche, esse cara é um nihilista. O sujeito que se esforçou até o talo, que fez o diabo, que, olha, que gastou energia, dinheiro e tudo mais que vocês possam imaginar para passar no vestibular e se nega a beber, se é algo que ele de fato gosta de fazer, quando ele se nega a beber, ele nega o mundo da vida. Não terá outra oportunidade, não terá outra reunião assim, assim, assado. Não terá. Porque a vida ela é composta por passagens irrepetíveis, experiências irrepetíveis. Embora ele vá falar do eterno retorno, mas isso a gente vai deixar lá para frente. Então, o que acontece agora não vai acontecer nunca mais. Nunca mais. E o sujeito, então, né? E o sujeito que nega o mundo. Então, em resumo, o sujeito que nega o mundo do aqui e agora, em nome de princípios, em nome de um mundo que não esse, é esse sim, segundo Nietzsche, o nihilista. Certo? Então, eu vou colocar aqui exemplos. Eu vou colocar, velho, segundo Nietzsche. Eu vou colocar esse segundo Nietzsche de novo para não ter problema. Platão é o primeiro. O Platão na filosofia e o cristão na religião. E o cristão na religião. E os o Nietzsche ele vai criticar todo mundo. Eu estou dando 3 exemplos aqui, que são os exemplos principais do Nietzsche. Então, exemplos de nihilistas. O Platão na filosofia, acho que isso já está claro, né? Quer dizer, o Platão ele é tão incisivo nesse mundo metafísico que ele diz que a filosofia é essa preparação para a morte. A filosofia seria melhor, o filósofo seria mais verdadeiro, né? O filósofo seria mais filósofo se ele perdesse o corpo dele. Né? Quer dizer, é uma negação absoluta do mundo da vida. O cristão também é um nihilista, por quê? Porque ele deixa de fazer o que ele gostaria de fazer em nome dos 10 mandamentos, né? Em nome de uma vida futura. Então ele faz tudo o que ele faz, ele nega o mundo da vida em nome de um paraíso, e esse paraíso, né, é um mundo metafísico, evidente. E os democratas, gente, eu coloquei aqui democratas, mas todos os políticos, todos os pensadores políticos. Marx é um nihilista, velho. Assim como todos os liberais são nihilistas. Por que porque
Marx seria um niilista? Porque você nega o mundo da vida aqui, o mundo da ocorrência, né? do acontecimento, em nome de uma sociedade futura, em nome de uma sociedade igualitária, em nome de uma sociedade dita justa. Então, tá vendo? Valores universais, valores de equidade, valores de justiça, que são considerados dentro do pensamento marxista como valores universais. Assim como os liberais, direito à propriedade privada, direito à vida, direito à vida, às propriedades, direito de ir e vir e tal, tomados como, quando, né, dentro do liberalismo, eles são tomados como valores universais. Então também nega o mundo da vida em nome dessas bobagens, segundo Nietzsche, evidente. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero que essa definição do que Nietzsche entende por niilismo ou niilista tenha ficado claro. E espero, do fundo do meu coração, que a partir desta aula você nunca mais diga que Nietzsche é niilista. Certo? Por quê? Porque você verá que o Nietzsche ele vai fazer o máximo possível para viver no mundo da vida, para defender o mundo da vida. Certo, moçada? Então, coraçãozinho para vocês, um beijo, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e até mais. Valeu!